Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz que gentilmente nos guiam, inspiram e protegem, queridos irmãos encarnados que neste momento se unem numa corrente de amor, de estudos, de reflexão para nossa reforma íntima, nossa evolução espiritual, nosso aprimoramento evolutivo. Graças vos damos a todos por esse momento sublime e em comunhão, com muita gratidão e sorriso no rosto, peçamos ao Pai amado: Pai, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas suas a serviço do amor, da bondade, da verdade, da justiça, da alegria e da caridade. Que assim seja. Aos irmãos de luz a gente pede, com verdade, que eles possam abençoar a nossa água separada, para que ela se transforme em um bálsamo ao ser fluidificada, atuando em cada célula nossa, cada chakra, cada átomo, e que ao ingeri-la a gente possa também mentalizar aqueles que sabemos que encontram-se necessitados de amparo, conforto, coragem, fé, resiliência, cura. Que o bem seja a nossa meta e propósito. Falando nisso, peço a todos vocês que neste momento a gente vibre em favor de todos os habitantes das regiões do interior, do sul da Bahia, que encontram-se desabrigados por conta da enorme chuva ocorrida nos últimos dias. Consolo para os familiares que perderam entes queridos nessa tragédia. Prosperidade para que eles possam se reerguer com dignidade, refazendo suas vidas e seguindo sua caminhada. Que assim seja. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. O divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que de fato já está separado. O divórcio não contraria a lei de Deus, pois apenas corrige o que os homens fizeram e se aplica nos casos em que não foi levada em conta a lei do amor. Se o divórcio fosse contrário à lei do amor, a própria igreja seria forçada a considerar adúlteros os seus dirigentes, que usando sua autoridade e em nome da religião impuseram o divórcio em mais de uma oportunidade. Nesses casos, o adultério da igreja seria duplo, pois o divórcio foi imposto por ela para atender somente a interesses materiais e não para satisfazer a lei do amor. Jesus também concordava que o casamento pudesse ser desfeito, pois ele mesmo disse: foi devido à dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que abandonassem suas mulheres. Isso significa que, desde os tempos de Moisés, se a afeição mútua não fosse o único motivo do casamento, a separação poderia tornar-se necessária. Porém, Jesus acrescenta: no início da humanidade não era assim, ou seja, no início, quando os homens ainda não estavam corrompidos pelo orgulho e pelo egoísmo,
e viviam segundo as leis de Deus, as uniões não aconteciam pela vaidade ou pela ambição, e sim pela simpatia recíproca, o que não dava motivo para separações. Jesus vai mais longe e explica que em caso de adultério, a separação pode ocorrer. Todavia, sabemos que o adultério não acontece onde existe uma afeição mútua e sincera. Jesus proíbe a todo homem casar-se com a mulher que foi abandonada, mas é necessário considerar os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei de Moisés, nesse caso, previa a morte por apedrejamento para a mulher adúltera. Jesus, querendo abolir um costume bárbaro como esse, precisava de uma penalidade que o substituísse. Ele então encontra essa penalidade ao considerar uma grande desonra casar-se com uma mulher adúltera que foi abandonada. Era de qualquer maneira uma lei civil sendo substituída por outra lei civil. E como todas as leis dessa natureza, deveria sofrer a prova do tempo. Bom, meus irmãos, aqui essa passagem do divórcio nos faz refletir sobre dois pontos muito importantes. O primeiro é como o relacionamento social, com o passar do tempo, tem ficado cada vez mais fugaz, mais frágil, mais obsoleto. As pessoas unem-se às outras, como foi dito aqui, em grande quantidade, não pelo amor e afeição que os une, que deveriam os unir, mas sim por interesses materiais, convenções sociais, por vaidade, por comodismo. E nisso não demora muito para encontrarem os embates, as divergências, as diferenças diárias entre as duas pessoas. E é falado aqui e nos convida, a refletir de que a união é uma coisa muito importante e abençoada por Deus quando verdadeira. A gente só deve se unir em matrimônio, jurar fidelidade, jurar cuidar e ser cuidado, quando esse sentimento for verdadeiro. E o outro ponto é que Deus e a espiritualidade não condenam de forma alguma o divórcio quando ele faz-se necessário. Quando uma das pessoas sofre violências físicas ou emocionais, abusos, coações, não há porquê estar vinculado a alguém onde o sofrimento é uma constante. Então precisamos entender esses dois pontos, ao passo em que é permitido e que é importante separar-se daquele com o qual não temos mais uma ligação de amor, onde a paz e a harmonia já não existem na casa, mas também não devemos fazer do amor uma coisa corriqueira, uma coisa artificial. Tenhamos o amor de união afetiva como uma das coisas mais sagradas que existe. Então, só se unam a alguém em matrimônio quando o sentimento for forte e sincero, quando vocês tiverem tempo mínimo de conhecerem o outro e terem a certeza de que aquele outro combina com você, te faz feliz e te dá a oportunidade de fazer essa pessoa feliz. Essa passagem é basicamente sobre isso. E que a gente não julgue as histórias que a gente não sabe, que não conhece, porque cada lar tem suas histórias, cada pessoa tem sua personalidade, a que a gente conhece, a que a gente não conhece, cada relação tem as suas dificuldades,
Então, quando alguém vier te pedir um conselho, e esse conselho for matrimonial, os 2 únicos pontos a que você deve se restringir em aconselhamento são esses 2. Se a pessoa está passando por sofrimentos insustentáveis, se está sofrendo agressões físicas ou verbais, se já não existe amor naquele lar, e que ela possa encontrar em você todo o apoio necessário para seguir em frente com sua decisão e não com julgamentos, porque não cabe a nós julgar a relação de ninguém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai, e perdoa nossas ofensas, como nós perdoamos quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em novas tentações, e livra-nos de todo mal, pois é teu todo o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja.